Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, finalmente novidades maravilhosas, né? Finalmente boas notícias e novidades espetaculares acontecendo agora no São Paulo. E eu, Tidico, informo e trago tudo pra vocês neste vídeo recheado das últimas informações, das últimas notícias sobre tudo que rola, tudo que acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Então bora pra esse vídeo porque tem muita coisa pra falar. Antes, se inscrevam aí, né? Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever, se inscreve, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo e deixa o like, galera. Vão deixando like, que o like dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo sem enrolação, bora, gente. Mas antes, um recadinho pra vocês maravilhoso da TV Fans. Quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados, né? Com a TV Fans você consegue a transmissão dos jogos, né? Nacionais e internacionais. Tem também os lançamentos, né? Filmes, séries, você acompanha tudo pela TV Fans. É muito bacana, custo-benefício simplesmente espetacular. Eu recomendo demais. Tá esperando o quê? Vai nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado. Já entre em contato com a TV Fans para vocês conseguirem o teste de vocês, que vocês têm acesso a tudo. E lembrando, é no smartphone, tablet, notebook, aonde vocês quiserem estar disponível a TV Fans. Vai que eu garanto que é muito bacana, QR Code ou no link do primeiro comentário fixado. Custo-benefício sensacional. Valeu, TV Fans! Galera, já temos uma novidade simplesmente maravilhosa, finalmente está acontecendo, né? São Paulo já quer estender o vínculo, né? Ampliar o vínculo com o Rian Francisco. Galera, é ou não é? O Rian Francisco, pra mim, não, é sem clubismo, galera. O Rian Francisco, pra mim, ele tem potencial pra ser um dos melhores centroavantes do mundo. Do mundo. Se o Endrick tá cotado entre os melhores centroavantes, o Rian Francisco, pra mim, pode ser melhor do que o Endrick. E eu falo sem clubismo mesmo. Acho o Endrick um baita de um jogador, só que o Rian Francisco é muito parecido e pra mim tem potencial, tem chance, tem potencial pra ser melhor do que o Endrick. Então, muito bacana. Nós estamos, o Rian Francisco querem ampliar a renovação, né, fazer uma ampliação contratual até 2029, o que para mim é maravilhoso, porque o Crespo já utilizava muito o Rian Francisco, já estava usando muito o Rian Francisco, e infelizmente ele se lesionou, e o Rian Francisco é um jogador que nós esperamos que a diretoria mude o panorama, né, que mude o formato de venda que está aplicando hoje, que está muito ruim. Nós esperamos que o Rian Francisco dê um retorno muito grande em campo para o São Paulo ou em uma possível venda, em uma venda futura, né? Então é muito maravilhoso porque nós estamos esperando ele render em todos os sentidos. A diretoria virar essa chave, né? Caso for vender, que venda o Rian Francisco, né? Mais para frente por valores espetaculares, ou que ele renda muito com o Crespo, porque o Crespo é um cara que gosta muito do futebol do Rian Francisco e muito provavelmente vai utilizar demais o Rian Francisco. E nós sabemos de todo o potencial que ele tem pela frente para ser um dos grandes nomes de centroavante, não só no cenário do futebol brasileiro, como no cenário do futebol mundial. Então é maravilhoso ou não é, galera? Rian Francisco terá seu vínculo estendido com o São Paulo até 2029 e eu te digo, sempre trago maiores informações para vocês. Galera, São Paulo quer estender o vínculo, o contrato do Rodriguinho também, jogador que tem agradado demais a torcida e o Crespo, e ele tem evoluído muito tecnicamente nos jogos, né? O Rodriguinho, ele é um caso muito claro, muito óbvio, e inclusive é merecido nós atribuirmos a evolução do Rodriguinho ao técnico Hernan Crespo. O Rodriguinho já estava no São Paulo e tinha atuações tímidas, né? E não tinha um trabalho técnico muito grande sendo feito em cima dele. Bastou o Crespo olhar de forma mais profissional, né, com mais tempo, verificando as possibilidades e trabalhando de uma forma melhor que o Rodriguinho, que o jogador tem evoluído demais. Então isso é maravilhoso, isso é muito bacana também, e aí dá a entender que é um jogador que vai ficar, né? Nós estamos vendo o São Paulo negociar com vários jogadores, falam que pode chegar proposta inclusive pelo Pablo Maia, a gente não sabe quem vai sair, falam que vai vender mais um e tal, não dá pra saber.
Pelo visto, o Rian Francisco muito provavelmente não será, porque está lesionado, mas o São Paulo pretende renovar o vínculo, o que dá a entender que muito provavelmente ele fique mais tempo no São Paulo, e o Rodriguinho é um desses jogadores bem interessantes nesse momento do São Paulo. Eu acho muito bacana, muito legal. Galera, grana nos cofres, né, finalmente entrando no São Paulo, envolvendo o Juliano Galopo. Juliano Galopo nunca mais, né, pelo que nós estamos vendo, não será mais jogador do São Paulo. Mas eu acho que foi uma questão ok envolvendo o Juliano Galopo. O Galopo, ele foi um investimento muito alto do São Paulo, em que talvez nós podemos chegar à conclusão de que realmente não deu certo. E agora ele vai cumprir né, o empréstimo lá, né, a obrigação de compra, a opção de compra do River com o São Paulo, e eu acho que saiu de uma forma positiva. Não acho o Galopo tão ruim quanto ele foi do São Paulo, teve pouquíssimos momentos bons no São Paulo, mas eu acho que o Galopo faltou mais vontade dos técnicos que passaram com o Galopo. Mas enfim, isso é uma coisa que dá pra nós discutirmos, ficarmos discutindo aqui muito, né? Tidico ele jogou mal, Tidico ele jogou bem, dá pra gente discutir. Ah, naquele jogo, centroavante com o Rogério ele jogou bem, ele não é meia, não sei o quê. Dá pra nós discutirmos várias coisas. Mas eu acho que o positivo disso, eu acho que é um cara que não deixará saudade. Eu acho que no final de tudo a gente pode ter cara que goste, pode ter cara que não goste, né? Torcedores que gostem, que não gostem. Mas eu acho que no final, o saldo final é que não deixa saudade, né? E o Galopo vai render pro São Paulo aí aproximadamente agora, né? 20 milhões de reais. Vamos lá, aqui. 20 milhões de reais. E aí, vocês gostaram da negociação? Acharam que foi bom ou ruim? Deixa nos comentários o que vocês acham dessa negociação, né, com o Juliano Galopo, que a gente já estava esperando acontecer. Na verdade, isso não é surpresa, a gente já estava esperando acontecer, só era questão de tempo para se concretizar. Agora o Galopo tem pouquíssimo ali para atingir a meta e vai ser negociado com o River Plate e muito provavelmente nunca mais vestirá a camisa do São Paulo. Pode ser que venha, né, futuramente, não dá para saber, né, mas por enquanto não será negociado, sairá do São Paulo. 19 milhões e 600, quase 20 milhões agora nos cofres do São Paulo, mas parece que ainda terá uma outra porcentagem, eu vou apurando e trazendo. Vão deixando nos comentários, né, o que vocês acham em relação a isso. Quem quiser deixar opinião em volta do Juliano Galopo. Galera, outra informação, Oscar, maravilhoso, o Oscar tem avanço na recuperação, próximas etapas, né, já estão se programando para o Oscar fazer as próximas etapas e estar cada vez mais pronto para jogar, né, para estar disponível para a comissão técnica do Hernan Crespo e já estar disponível para o time de São Paulo. Isso é muito bom, porque o Oscar é um jogador que foi investido muito alto nele e nós estamos esperando o retorno técnico, né? O retorno técnico do Oscar para fazer essa diferença no meio de campo do São Paulo, que ele tem total capacidade de fazer isso com o nível técnico do futebol brasileiro, futebol sul-americano para Libertadores. Então nós precisamos urgente da volta do Oscar. A notícia maravilhosa, boa também em relação a isso é que o Oscar já se prepara para as próximas etapas de recuperação e agora nós podemos sonhar, né, imaginar com Lucas voltando, Oscar voltando, bem como outros jogadores felizmente já estão voltando, se recuperando de suas lesões, né, de cirurgia muscular, cartão, tudo esse tipo de coisa, do máximo de jogadores possíveis disponíveis para o técnico Hernan Crespo. Galera, outra excelente notícia que eu já tinha trazido para vocês aqui, só para reforçar, Marcos Antônio e Arboleda disponíveis para o Crespo, né? Então é uma situação de recuperação muito boa, né? Nós temos certos avanços pelo Caleri, que é um cara que a gente espera demais. Rigoni foi apresentado, né? O Rigoni falou da amizade dele com o Caleri. Nós esperamos isso refletir em campo, né? O Rigoni falou, não é nada... o nosso vínculo, ele excede muito o profissional. São realmente muito... Eles são amigos pessoais. Tem muita amizade. Ele fala, independente da distância de carreira, nós sempre fomos muito ligados, então eles são muito amigos. Então a gente espera que isso que isso possa fazer que o São Paulo, que a gente possa ter vantagem em relação a todo esse entrosamento dos dois, que eles consigam imprimir esse relacionamento, essa amizade em campo. Então a gente já vê Caleri podendo sempre, né? O Caleri sempre desperta isso. E aí, o Caleri. Aí, a impressão que vem é que o Caleri vai voltar antes do esperado.
Tem o Oscar agora avançando. Temos Marcos Antônio e Arboleda, dois jogadores importantíssimos. Lucas Moura, que operou, né? Fez um procedimento ali que deu tudo muito certo. Então nós estamos esperando demais nessas etapas finais da temporada, né? Botafogo, que é uma final. Te digo que é Brasileirão, é uma final contra o Botafogo. Temos a LDU, que não é a final, mas é como se fosse final. Todos os jogos agora são finais, né? Principalmente pela eliminação, né, do São Paulo na Copa do Brasil, virou tudo final. Seja Brasileiro, Libertadores, e o Crespo tá muito alinhado conosco em relação a isso. Ele sabe disso. Mas nós temos finalmente voltas muito bacanas. Marcos Antônio e Arboleda. Marcos Antônio acho que dá pra pôr no mesmo balaio do Rodriguinho. Marcos Antônio hoje acho que um jogador até mais importante que o Rodriguinho pro time, pro elenco do São Paulo, mas eu atribuo muito também a essa evolução do Marcos Antônio ao Crespo, né? Marcos Antônio e Bobadilha tinham um bom futebol, mas não jogavam o que jogam com o Crespo. Eu atribuo isso a visão do técnico, as estratégias, né, a repaginada que uma mudança de técnico pode ocorrer. Então nós temos Oscar voltando, Rodriguinho e Rian estendendo seu vínculo, Oscar voltando, Lucas precisa voltar, Marcos Antônio e Arboleda 100% prontos, né? Caleri precisando voltar. Eu acho que finalmente as coisas vão entrar no eixo, principalmente se falando dos jogadores à disposição, dos jogadores recuperados pelo Hernan Crespo. Galera, outra excelente notícia, o vídeo hoje finalmente, né, um vídeo bom, né, galera? Outra excelente notícia, tudo acertado entre São Paulo e Enzo Dias. Enzo Dias bateu as metas, né, está para bater suas metas aí, e vai ter o seu vínculo estendido até 2028. São Paulo vai exercer a compra, Enzo Dias vai ficar no São Paulo, né? São Paulo vai exercer a compra também, a mesma coisa do River com o Galopo, São Paulo e River com o Enzo Dias. Uma contratação, assim, pra mim, muito feliz, muito bacana. Parece que o São Paulo vai pagar, né? Já tava meio que estipulado, o São Paulo vai pagar algo em torno de 2 milhões de dólares pelo Enzo Dias. Acho valores bem interessantes, né? Pelo contexto todo, acho valores bem razoáveis, né? Você fala um pouquinho mais de 10 milhões... Hoje no futebol, são valores, é meio absurdo a gente até falar isso, né? Mas são valores relativamente ok, né? Você fala 10 milhões hoje não é nada no mundo do futebol, né? Mudaria nossas vidas, mas no mundo do futebol 10 milhões não são nada, né? Então acho que uma negociação muito legal. Eu acho que uma compra dessa, por mais que já, mesmo se não tivesse combinado, mesmo se o Enzo Dias não tivesse emprestado, se ele chega do nada e o São Paulo compra, é uma contratação coerente, é uma compra boa, muito diferente do Juan Tressoldi, que mostrou ser um bom jogador, mas muito acima, né? Eu acho que a questão do Juan Tressoldi foi... não estava dentro do que a diretoria fica falando pra gente em relação à contratação e situação financeira, né? Por isso que ficou muito discrepante a contratação do Juan Tressoldi, um zagueiro para ser reserva por 25 milhões de reais é muito caro. Eu não via com bons olhos por conta de ser um zagueiro. O Juan Tressoldi nem jogava todos os jogos, ele era um cara meio ali que para compor elenco. Então achei muito estranho o São Paulo, né? Toda a predisposição do São Paulo a querer contratar o Juan Tressoldi. Com o Enzo Dias, por mais que já estava combinado, já tinha um empréstimo com a opção de compra, tudo bem. Por mais que já estava lá nas metas, isso já estava estipulado, eu vejo com muito bons olhos, eu comemoro demais, porque o Enzo Dias, ele não é um craque, mas ele é um jogador muito voluntarioso e eu gosto muito. Eu acho que o São Paulo pode resolver finalmente a situação na lateral esquerda com o Wendel e o Enzo Dias. O Wendel também, que é outro jogador que faz parte, né? Eu coloco no mesmo balaio do Rodriguinho, do Marcos Antônio, mesma questão. Eu não tava mais podendo olhar pra cara do Wendel, acho que a maioria de vocês também. Quando o Crespo chegou, o Crespo começou a ajustar o Wendel, e aí trouxe um futebol muito mais interessante pro Wendel e infelizmente se lesionou também, né? Todo mundo, né? O Rian Francisco tava começando a jogar com o Crespo, o Wendel, vários jogadores ali se lesionaram, mas o Wendel é outro que a gente espera voltar, né? Ficar disponível pro Crespo. Então eu tô muito feliz, já está tudo acertado entre São Paulo e Enzo Dias pra compra, né, pra finalizar a situação do Enzo, e o Enzo ser nosso, falam que até 2028, né, pelo que tinha lá era até 2028, negócio pra mim muito bom, muito feliz, e é aquilo que eu falei, eu tô com esperança pra arrumar a lateral esquerda. E vocês, gostaram ou não gostaram? Vão deixando nos comentários
Vão deixando nos comentários aí o que vocês estão achando disso. Quem quiser deixar nos comentários, é claro. Galera, a situação do centroavante, ainda não sabemos, muita turbulência em relação a isso. Eu fui apurar, fui atrás para vocês em relação a tudo isso. São Paulo, aqui me consta, ainda quer um centroavante livre no mercado. Parece que pode ser que tenham se encerrado as negociações até então, porque o São Paulo esperou para anunciar todo mundo. Foi tudo junto, né? Tolói, Mailton e depois o Rigoni. A entrevista coletiva formalizou a chegada. A gente já sabia que tinham chegado, né? Bem antes, mas formalizou, né? A chegada dos reforços, a chegada dos jogadores importantes. Mas nós vimos uma grande novela em relação a centroavante, principalmente, né? E ficou borbulhando, né? Vindo muito isso. Porque fechou a janela e o São Paulo precisando de um centroavante, aí falaram, dá para trazer alguém livre no mercado e inscrever alguém livre no mercado. E essa história ainda continua. Tivemos muita coisa em relação ao Aboubakar, que estão falando que virou cortina de fumaça, né? Eu não sei. Eu fui apurar para vocês, tem um jornalista chamado Ekrem Kunur, é um jornalista muito sério e ele não costuma errar. E ele falou que o São Paulo estava conversando, né, negociando, tinha uma conversa em aberto de uma possível negociação com o Aboubakar. O Júlio Casares meio que fala que o São Paulo não negociou o Aboubakar, né, deu a entender isso. Mas esse Ekrem Kunur é um jornalista que eu acompanho faz tempo, é um jornalista sério, bem sério, e ele não erra. Ele não falou que estava fechado, falou que o São Paulo tem conversas, né, tem uma negociação com o Aboubakar. E aí não dá para saber, né, o São Paulo, até que momento que foi com o Aboubakar. Para mim, uma péssima notícia, né, desse cara não vir. Queria muito que avançasse. Esse cara eu conheço muito bem, joga demais. Seria um baita reforço pro São Paulo, né? Imagine uma oportunidade pelo Aboubakar de trazer esse cara de uma forma relativamente, né, ok de mercado, né, não gastando tanto, mesmo que o salário fosse alto, é um cara que compensa, é um cara que a gente sabe que pode fazer a diferença pelo nível técnico, pelo nível de futebol. Mas fica essa questão, aparentemente o Aboubakar está descartado e é uma história muito esquisita que ninguém fala claramente o que aconteceu ou não. E aí volta o nome do Diego Costa, que tá livre. Eu sei que muitos de vocês gostam. Eu, particularmente, eu não gostaria. Ele tem uma carreira grande. Ele foi um cara bom de bola. Eu não sei se eu queria o Diego Costa no São Paulo. Né? Aquela coisa, vai dormir pensando que vai contratar o Aboubakar e acorda com o Diego Costa. Então, ainda fica esse nome do Diego Costa. Casagrande, recentemente, né, indicou ele pro São Paulo. Indicou assim, falou que seria um bom nome. Ele fala, o Diego Costa não tem histórico de lesão. É um cara bom, eu não sei se ele é tão saudável assim. É um cara bom, é um cara que o São Paulo conseguiria pagar baratinho, isso é verdade. E ele tem uma história grande, né? O Diego Costa ele tem uma história grande no cenário do futebol, até mesmo nacional, mas muito mais no cenário da Europa, né? No cenário mundial. O Diego Costa tem uma história grande e não é um qualquer que viria. Eu não sei, tem muito contexto para trazer o Diego Costa, né? Eu acho que tem muito contexto favorável e muito contexto desfavorável. Ele é tipo o Gollum do Senhor dos Anéis, parece que é igual o Gollum do Senhor dos Anéis. Lembra o Gandalf falando? Tô viajando aqui, né? Mas lembra o Gandalf falando? Ele vai ter um papel muito importante pro bem e pro mal. Essa é a impressão que eu tenho do Diego Costa. É um cara que pra mim pode brigar lá, pode, sei lá, não sei, eu não sei. É impressão. Mas não sei se o Diego Costa seria o nome pro São Paulo. Essa história continua porque ele é um cara mais barato do que o Aboubakar, Paco Alcácer, vários nomes do que foram sondados ultimamente, e é um jogador livre no mercado que o São Paulo, nesse momento, poderia contratar. E foi indicação do Casagrande, é nome que fica surgindo. Mas eu queria saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários. Você gostaria do Diego Costa no São Paulo? Sim, não? O que vocês acham sobre isso? Quem quiser deixar nos comentários, é óbvio. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.